Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção da semana 5 do PET 3 de língua portuguesa, do primeiro ano do ensino médio. O tema desta semana é relato de viagem. O relato de viagem é um texto narrativo, não ficcional, onde a pessoa vai contar suas experiências de viagem, né? Como foi a viagem, né? As pessoas que ela conheceu, vai contar sobre o lugar, as especificidades, né? E algumas aventuras que ela pode ter vivido neste lugar. Nas atividades, vocês leram o trecho do relato de viagem da Tainá Santos, uma estudante de turismo. Neste relato de viagem, ela utiliza uma linguagem mais tranquila, mais informal, como se estivesse conversando com a gente. E aí ela vai contar como foi a experiência dela neste local. Número 1. O relato de viagem faz parte do gênero narrativo. Tendo em vista essa afirmativa, é correto afirmar que, como no gênero conto, existe nele a presença de um conflito? Justifique sua resposta. Sim, existe a presença de um conflito. Trata-se do momento em que ocorre uma oposição entre os elementos da narrativa, resultando em uma tensão que organiza os fatos. O conflito instiga o leitor em relação à narrativa. Então, quando ela está contando lá o relato de viagem, e ela vai contar as partes mais complicadas, as inseguranças, os momentos em que houve alguma tensão, nós podemos, então, pensar que este é um momento de conflito. Número 2, observe as formas verbais presentes no relato de viagem e análise. Letra A. No texto, a maior parte dos verbos está empregada na primeira pessoa do singular. Levante hipóteses. Por que isso acontece? Então, isso acontece porque nos relatos pessoais trata-se das experiências dela, experiências subjetivas. Então, ela precisa escrever na primeira pessoa. Letra B. As ações e os fatos apresentados no relato lido localizam majoritariamente em qual momento do tempo? Justifique sua resposta com base em exemplos do texto. Como é um relato, se trata do tempo passado. Exemplo, eu coloquei esse trecho ali. Conheci pessoas que me ajudaram e dificultaram esse rolezão e aprendi com todas. Então, os verbos estão todos no passado. Letra C. Releia o fragmento a seguir. Fiquei desconfortável muitas vezes, mas não quando era chamada de irmã, ou quando alguém perguntava em francês de qual país do continente africano eu era. Por que as formas verbais foram empregadas? Ora no pretérito perfeito, ora no pretérito imperfeito do indicativo. Porque o pretérito perfeito indica uma ação que ocorreu e está acabada, já foi encerrada. E o imperfeito transmite uma ideia de continuidade. Ao ler o relato de Tainá Santos, é muito provável que tenha tido a impressão de estar conversando com ela. Por que isso acontece? Exemplifique com trechos do próprio texto. Então, isso acontece porque o relato é mais intimista, próximo à linguagem oral. Ela escreve de forma a causar a impressão de que ela está conversando com a gente e contando a sua experiência. Então, o trecho que exemplifica: andei de ônibus, trem, Boeing, aviões precários, barco, carona, BlaBlaCar, e até descalça quando meu chinelo quebrou, indo a pé de Popeye Village para Malta. Número 4. Qual é o objetivo do relato de viagem? Então, o objetivo é propor reflexões, explicar, orientar, opinar, influenciar o imaginário coletivo, sempre com base em um episódio de viagem. Então, quando nós lemos um relato de viagem, às vezes é para a gente saber um pouco mais daquele local, se vale a pena, né? O que a gente vai encontrar nesse lugar onde estamos viajando. Então, essa foi a correção da semana 5, galera. Nos vemos na próxima semana. Um beijo para vocês, bons estudos.